bom dia a todos. Quero agradecer em nome da FCA essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar explicando um pouco da bateria de lítio no automóvel, como é que ela vai ser introduzida, quais que serão os steps. Bem, para hoje, nós vamos trazer aqui uma série de conceitos que os colegas anteriores já falaram, mas nós vamos falar algo prático daquilo como é que nós vamos fazer essa introdução no automóvel, sempre guiado pelo aquilo que está acontecendo na legislação brasileira. Hoje eu vou falar aqui, sobretudo, do automóvel flex, dentro de uma realidade Brasil, ok? Nós vamos falar da evolução da bateria na indústria automobilística, né? Depois eu vou falar um pouco sobre esses limites de emissões que estão sendo impostos aqui no Brasil, né? O lítio, como é que ele acontece, né, sobre essa orientação dessa legislação, como é que nós vamos introduzir isso no automóvel e como é que é o impacto dessa gestão do lítio na arquitetura veicular. Vamos entrar um pouco nos aspectos técnicos do automóvel, né? E, finalmente, vamos fazer uma visão, uma perspectiva daquilo que está trazendo a Rota 2030, que eu acho que isso é muito importante para a gente traçar, né, enxergar um pouco do ponto de vista estratégico os próximos anos no nosso país, sempre nessa área. Bem, a evolução da bateria. Aqui, como já disse os colegas da Moura, né, o automóvel, ele usa ou usava na sua maioria uma bateria que a gente chama de SLI, que é uma bateria sempre de chumbo ácido, né? Ainda dentro do automóvel, em alguns países tem uma bateria AGM, que é uma bateria, posso dizer que é seca, mas é uma bateria voltada sobretudo para as partidas a frio. A evolução dela no tempo, ela acontece aqui com a EFB, que é uma bateria com acréscimo de carbono nas placas, voltada sobretudo para a ciclagem dela. Eu vou falar um pouco mais como é que aconteceu a introdução da bateria EFB, porque ela tem muito a ver com aquilo que o Inovar Auto, que era a antiga legislação no país, obrigou algumas montadoras a introduzir, que é o famoso start-stop, que é aquela situação que o veículo para no sinal, o carro desliga, né, para a economia de combustível e consequente redução das emissões. E, gradativamente, aqui nesse ponto, a gente já está estudando, eu vou explicar por que a introdução da bateria de lítio ela se faz necessária, né? Existe a evolução das baterias EFB, mas eu vou abordar aqui o salto da EFB para uma bateria de lítio. A legislação hoje no país, não só no país, como também no mundo. A gente vê aqui, lá em 2013, como é que estava as emissões em gramas por quilômetro nos Estados Unidos, na China, no Brasil, no Japão e na Europa. O que a gente pode tirar desse gráfico para a realidade de hoje, que vai acontecer daqui a 2 anos, e lá para a metade da próxima década, é que a Europa está com uma estratégia bastante agressiva, certo? Bem como a China. Como nós vimos aqui com os colegas da Moura anteriormente, é por isso que a China, né, ela está atacando muito os aspectos de eletrificação, de híbrido / eletrificação. A gente consegue entender isso se a gente observar a cadeia energética da China, que ela não tem um petróleo como outros países, então ela está muito mirada no lítio, né? E o Brasil, a gente vê uma curva um pouco menos inclinada, porque, como foi dito aqui antes também, a Rota 2030 está favorecendo muito a nossa cadeia baseada no etanol, né? Mas são esses valores que nós estamos vendo nesse gráfico aqui, que norteia cada montadora no país, com a sua estratégia, a introdução da tecnologia em lítio, que nós vamos ver agora no detalhe. O lítio no automóvel. Eu queria fazer aqui agora, mostrar esse gráfico, mostrando o custo da introdução de sistemas versus a economia que isso proporciona, né? Então, nós temos aqui o limite de atuação em 12 volts, certo? E depois em sistemas inferiores a 60 volts.
Acima de 60 volts, a gente já entra em situações de proteção no interno do veículo que não vale a pena. Eu tenho que mudar completamente os sistemas de cabos, sistemas de conectores. Então, os sistemas que nós vamos abordar aqui hoje são os existentes com 12 volts e aquele que a gente vai trabalhar com que é de 48 volts. O start-stop que eu falei antes com vocês, né, que ele foi introduzido, já existe em vários modelos hoje circulando pelo Brasil, né, que foi feito sob a tutela do Inovar Auto. Existe um outro sistema que a gente chama de start-stop avançado, que ele antecipa o desligamento do veículo, ele vai acontecer o desligamento quando o carro está em desaceleração, certo? Depois a gente parte com os micro-híbridos com 12 volts, certo? Aqui eu já tenho o sistema de BSG com 12 volts e depois aquele, aqui na direita, com 48 volts, que a gente chama de Belt Start Alternator, né? Ou seja, ele está acoplado ao conjunto da correia do veículo, e nós vamos ver mais um detalhe, que ele não só ele pode regenerar a bateria, como também ele pode atuar concomitantemente com o motor térmico do veículo, tudo mediante a devida calibração. E na medida em que a gente vai avançando com os sistemas, a economia de combustível percentualmente também vai aumentando, óbvio, certo? Essa tabela ela é muito interessante, porque ela fala exatamente desses sistemas que eu estou mencionando aqui agora, e exatamente onde se dá a linha de divisão de uma bateria de chumbo ácido para uma bateria de lítio no automóvel. Então, vamos falar um pouco sobre o start-stop. Start-stop, hoje, todo sistema todo veículo que tem start-stop, ele precisa ter um controle de carga da bateria, certo? Esse controle é feito com um software específico, certo? Que eu posso incluir naquilo que foi falado pelos colegas da Moura, que é o BMS, que é o Battery Management System, mas eu vou falar um pouco mais dele, porque existe o BMS para uma bateria de chumbo ácido e o BMS para uma bateria de lítio, né? A complexidade e as funções são diferentes. O start-stop comum, a bateria trabalha com estado parcial de carga. Eu tenho depois, com o start-stop avançado, que é aquele que eu disse, que ele desliga o veículo com o carro desacelerando, certo? Então eu preciso ter uma estabilização de tensão e aceitação de energia regenerativa. Aqui eu já posso carregar a bateria aproveitando essa energia regenerativa da frenagem. Notem que a bateria principal do veículo, aqui era uma bateria comum de chumbo ácido, com start-stop eu posso ter ainda a FB que eu mencionei no primeiro slide, mais uma da AGM. Entretanto, aqui com start-stop avançado, e quando eu tenho o BSG, já me pede com uma segunda bateria auxiliar que pode ser de lítio. Qual que é o papel dessa bateria auxiliar? A bateria auxiliar é o seguinte: no momento em que eu desligo o veículo, como eu mencionei, no start-stop convencional, o veículo está parado, certo? Então, a necessidade de eu entregar energia para o carro é uma necessidade baixa, eu posso fazer isso com um estabilizador. Então, não há necessidade de uma bateria secundária. Entretanto, na medida que os sistemas vão avançando, por exemplo, com start-stop avançado, que eu tenho que desligar o carro antes, eu tenho muito mais energia a ser entregue, que eu tenho que prover o veículo, porque o carro ainda está em movimento, ele está desacelerando. Então, por exemplo, só citando um componente que eu preciso alimentar. A maioria dos carros hoje no país tem direção elétrica, não é mais hidráulica. Eu tenho que manter o carro com a direção elétrica alimentada, dentre outros componentes do automóvel. É nesse momento em que eu tenho que introduzir uma bateria secundária, porque ela vai conseguir me entregar mais energia. Qual que é a diferença, então, para que eu efetivamente tenha uma bateria de lítio? Aqui, os senhores já falaram algumas características da bateria de lítio, que eu vou mencionar nos próximos slides, e que efetivamente patrocina a introdução dela no automóvel, que é a alta capacidade de armazenar energia, de receber energia e de fornecer energia.
Porque nós estamos falando de espaço de tempo muito curto no automóvel. E toda essa dinâmica de entrega e de fornecimento de energia e de absorção de energia tem que acontecer num período de tempo pequeno. Daí a necessidade da bateria de lítio. Aqui eu estou falando também das economias inerentes à tecnologia e também o custo de sistemas. Esse aqui é um exemplo de uma bateria que a gente está usando em um veículo híbrido na Europa, certo? Perdão. Que é uma bateria de níquel, manganês e cobalto, que foi uma das tecnologias apresentadas agora há pouco, né? Aqui são as características que eu não vou repetir, que todo mundo já falou, que é um baixo peso, é um baixo volume. Pra vocês terem ideia, essa bateria aqui, ela é a sexta ou a quinta parte de uma bateria convencional. A bateria convencional pesa em torno de 16 ou 15 quilos, e ela em termos de dimensão, é a terça parte. E vocês podem ver que ela trabalha com altas correntes de descarga e de recarga, que foi exatamente a dinâmica que eu mencionei agora há pouco. Os impactos na arquitetura do veículo, porque vocês estão entendendo que, mais cedo ou mais tarde, baseado ou sobre a tutela da Rota 2030, as baterias de lítio, como uma bateria auxiliar, ela vai ser introduzida no veículo. Como é que será esse impacto no veículo? Porque, contrariamente ao que a gente pensa de sistemas de energia veicular, onde você tem uma bateria, um alternador e um motor de partida, a gente pensa que eles trabalham ou trabalhavam isoladamente. Na medida em que eu tenho o start-stop avançado, ou um carro micro-híbrido lá com o BSG, esses sistemas estão completamente integrados na arquitetura veicular. Eles precisam comunicar o estado de carga, eles precisam saber a dinâmica do veículo, ou seja, tudo isso é monitorado por uma central de controle motor, que, por sua vez, interage com todo o veículo. O que eu venho mostrar com esse slide aqui é o seguinte: essa aqui é uma aplicação de 12 volts de um carro BSG. Então, você tem aqui o BSG, a nossa bateria de lítio, uma chave controlada por um sistema inteligente e os outros sistemas convencionais, com o motor de partida, a bateria de chumbo ácido e as cargas do veículo, todas as cargas do veículo. Nesse sistema, você tem o motor de partida dando a primeira partida do veículo, e a partir desse momento, quem trabalha, senhores, é a bateria de lítio, certo? Ela tem toda uma dinâmica do veículo, que quando o veículo para, é a bateria de lítio que reparte, certo? E depois ela tem todo o trabalho de recarga, de fornecimento e de entrega de carga, sempre controlado por essa chave, mediante a dinâmica do veículo, certo? Então, aqui são as funções, né, da bateria de lítio nesse caso, que é a partida quente, assistência de torque e de burst. Burst é naquele momento que você quer dar aquela impulsão no veículo, né, uma ultrapassagem numa rodovia, a frenagem regenerativa e a bateria nossa de chumbo ácido. Nesse sistema que eu tenho a principal e a secundária, ela mantém as cargas do veículo funcionando, ela faz a primeira partida do veículo e todo o suporte é corrente stand-by, ou seja, quando o carro está desligado, é essa bateria de chumbo ácido que vai manter aqui. Mas na dinâmica do veículo, na partida do veículo, trabalha a bateria de chumbo ácido. Como é que isso acontece de maneira dinâmica? Esse gráfico aqui é muito interessante, porque eu vejo aqui, o veículo parou, certo? Depois ele começou a partida, depois eu tenho a necessidade de uma ultrapassagem, que é o burst, depois eu estou freando o veículo, que é a energia regenerativa, e depois eu paro novamente. Enfatizando o ponto 2, 3 e 4, que é onde efetivamente a bateria de lítio trabalha, né? No momento 2, ela atua com a dinâmica do motor para melhorar um pouco a eficiência no início que o carro está partindo. No momento da aceleração, a bateria de lítio fornece a energia aqui para o BSG, certo? O BSG está acoplado aos sistemas de correia do veículo, então ele não só
não é como o alternador hoje tradicional, que ele imprime uma força contra-eletromotriz no motor. Aqui ele faz uma força motriz ao motor. Ele ajuda no momento de bust, de ultrapassagem, né? Isso tudo, de novo, mediante a dinâmica do veículo. E depois, na frenagem, onde você tem os aspectos de regeneração de energia. O objetivo desse slide é só para mostrar um pouco da dinâmica, como é que vai acontecer o funcionamento da bateria de lítio dentro da arquitetura veicular. Aqui é só um diagrama em blocos, certo? Que a gente mostra em azul a parte ligada à bateria de lítio, né? Onde você tem a bateria com o BMS, que a gente já mencionou, que faz todo o gerenciamento do estado de carga da bateria, como os colegas Amor falaram aqui, isso é muito importante, né? A chave que eu mostrei naquele outro diagrama em blocos, que fala a hora que essa bateria está recebendo carga e a hora que ela está fornecendo carga para o BSG que está lá no bloco do motor, ok? Isso aqui são, tudo que vocês estão vendo aqui, HCAN, CCAN, CAN, LIN, são barramentos, são protocolos de comunicação dentro do veículo. Pra vocês terem ideia, gente, a evolução da quantidade de centrais eletrônicas no automóvel. Em 2012, a gente lançou o facelift do Uno, e ele tinha cerca de 6 centrais com softwares nativos dentro do carro, ligados a um barramento CAN. 3, 4 anos depois, quando a gente fez o lançamento dos modelos de Pernambuco, eu falo do Renegade, da Toro e do Compass, essa quantidade de centrais mudou para, mediamente, de 45 centrais no carro. As novas arquiteturas veiculares dos veículos que serão lançados nos Estados Unidos e que chegarão no Brasil na próxima década já está prevendo cerca de 90 centrais, com cada uma com seus softwares dentro do carro. Colocar isso tudo para falar ao mesmo tempo, num barramento de alta velocidade, é um grande desafio para a indústria automobilística, certo? E aqui eu estou exatamente mostrando esse barramento. Aqui é a central controle motor, essa é a central de câmbio, essa é a central de hibridização, o body computer, que faz recebe todas as informações, uma espécie de gateway dentro do carro, certo? Entre um barramento de alta velocidade, de baixa velocidade. Então, o objetivo desse slide aqui é mostrar o quanto que a introdução da bateria de lítio no automóvel também vai gerar muito trabalho para quem faz essa introdução, essa integração desses sistemas. Okay? Eu mostrei do ponto de vista de software o quanto que isso aqui vai ser trabalhoso, e esse slide aqui mostra apenas do ponto de vista de packaging, né? Então, como foi falado, a bateria auxiliar ou de lítio, eu não posso colocá-la em um ambiente do vão do motor, porque eu não posso colocá-la para trabalhar com temperaturas de 70, 80 graus, porque senão a degradação ela nem vai trabalhar como deve trabalhar. Normalmente, a gente trabalha com ela na parte traseira do veículo. Aqui tem um grande problema, que é esse cabo, porque a gente tem uma bela queda de tensão aqui nesse cabo. Okay? Quando a gente fala de BSG de 12 volts, isso aqui é apenas uma comparação. Não é que eu tenho muito problema em termos de packaging para estar colocando ele no bloco do motor. Agora, acreditem, quando a gente trabalha com BSG de 48 volts para sistemas mais pesados, para onde eu tenho que ter um torque maior, o impacto já é muito maior de packaging. O próprio giro de correias também, eu preciso fazê-lo, porque eu tenho 2 polias que vão trabalhar aqui de maneira bem dinâmica também, exatamente porque o BSG, que é alimentado pela bateria de lítio, como eu mencionei, ele não só atua como força contra a eletromotriz, mas também como uma força motriz. Então, isso impacta muito aqui no giro das correias. Finalmente, os caminhos aqui para a Rota 2030. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque ele mostra tecnologia a tecnologia, aquilo em que se está trabalhando ano a ano, certo? E qual que é a cobertura disso no mercado brasileiro. Então, o comando de válvulas é algo que já está praticamente em quase todos os carros no país, certo? E quando aqui a gente tem algo flat, significa que é uma tecnologia que
que chegou ao seu limite, certo? Nós temos blocos em alumínio, o carro com a quantidade menor de cilindros, carros turbo, né? Aqui é a injeção direta de gasolina, o stop-start, incluindo stop-start avançado, como eu mencionei, carros híbridos e elétricos. Olha o quanto que isso aqui pode crescer ainda, certo? A gente vê essa quantidade aqui no mercado brasileiro muito fruto, como eu falei antes, gente, porque a Rota 2030 deu muita ênfase na nossa cadeia energética ao etanol, certo? E finalmente, os carros de transmissão automática. Então, esse gráfico aqui, sempre olhando a Rota 2030, aquilo que as montadoras vão colocar estrategicamente no automóvel. Como já foi dito, eu acho que a aplicação de lítio é algo que nós vamos encarar mais cedo ou mais tarde, certo? E tem muito ainda para ser percorrido ainda no nosso país. Basicamente, a mensagem que eu gostaria de passar é essa, e eu também vou ficar um pouco mais tarde se alguém tiver alguma dúvida. Em nome da FCA, eu quero agradecer. Obrigado.